Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto sério, de como é perigoso nós estarmos aonde não deveríamos estar. Muitas vezes deixamos de buscar a presença de Deus, deixamos de estar aonde o Senhor quer que estejamos e por vontade própria, por desejo do nosso coração, nós fazemos escolhas erradas e olhamos para aquilo que não era para olhar, fazemos aquilo que não era para fazermos. E toda ação vai gerar uma reação, uma consequência. Prova disso, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, vai contar para nós quando Davi, ele vai cometer um adultério. Davi, ele vai estar num lugar aonde ele não deveria estar. E a partir dali, os seus desejos, os seus olhos, o seu coração vai fazer uma escolha errada que vai gerar consequências na vida de Davi. Então, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim, olha, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Olha que sério isso aqui. Davi, ele era para estar na guerra. Nesta época aqui da primavera, era uma época onde os reis, eles saíam para a guerra. Era comum isso acontecer. Era esperado que o rei, com o seu exército, saísse para a guerra. Mas Davi, nesta primavera aqui, não saiu. Davi escolheu ficar em casa. Ele escolheu descansar. Então, era para ele estar na guerra. Mas ele escolheu descansar. Ele deveria estar cumprindo a sua missão como rei. Mas ele vai escolher não fazer nada. Então, a distração começa quando eu deixo de estar com Deus, um tempo de qualidade com Ele, deixo de orar, deixo de buscar, deixo de meditar na palavra, deixo de estar na presença de Deus e eu escolho fazer outras coisas que eu vou julgar naquele momento serem mais importantes, serem prioridades na minha vida. Então, eu caio quando eu deixo de vigiar, quando eu deixo de orar, quando eu me afasto. Nós temos que entender que nós estamos em guerra. Existe uma guerra. E a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra os principados. Nós vivemos numa guerra. Existe uma guerra espiritual sendo travada a todo momento. E quando eu deixo de guerrear, quando eu tiro a minha armadura e eu ali vou relaxar, vou descansar no mundo espiritual, não vou mais buscar, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais pagar o preço em oração e vida com o Senhor, eu estou relaxando, eu estou indo para a varanda, eu estou ali me distraindo,
eu estou fazendo coisas que não era para eu estar fazendo. Nós temos que vigiar. A palavra de Deus fala, vigiai e orai. Nós temos que estar o tempo todo, espiritualmente falando, vigiando, orando. Nós não podemos ficar nos distraindo. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos perder tempo em alimentar os desejos do nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso e ele é traiçoeiro. Então, Davi era para estar na guerra, mas Davi, ele escolhe estar na casa dele, dormindo, descansando. Enquanto todos estavam guerreando, Davi estava ali relaxando, porque ele achava que era um direito dele de não fazer nada, ele se deu ali uma férias para ele. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, fala assim, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes no nosso pensamento, no nosso coração, vem aquele desejo assim de, eu mereço descansar, eu mereço não fazer nada, eu mereço ficar em casa, eu mereço fazer isso, eu mereço fazer aquilo, eu estou muito forte espiritualmente, nossa, eu tenho buscado muito, eu tenho orado muito, eu já sei tudo, eu não preciso mais ficar orando, eu não preciso mais ficar lendo a palavra, eu não preciso mais ficar daquele jeito que eu ficava antes. E aí você vai esfriando. Você esfria hoje aqui, você esfria amanhã ali, eu não preciso mais na igreja, eu já sei tudo, não preciso ler a palavra, porque eu já li a Bíblia já muitas vezes, eu já sou velho de igreja, não preciso ficar buscando como eu buscava antes. E aí é onde nós esfriamos espiritualmente e o inimigo não está de brincadeira. Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus, nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Davi não era para estar dormindo, não era para estar no palácio, não era muito menos para estar na varanda ali do palácio dele, olhando para as coisas ao redor como se nada tivesse acontecendo. Tinham guerras que estavam sendo travadas. Pessoas estavam ali morrendo pelo reino dele. E ele estava ali dormindo, descansando, deixando o negócio pegar fogo. E aí ele vai ali na sacada, na varanda ali do palácio, e ele começa a prestar atenção numa mulher que estava tomando banho. Então, ele vai olhar para aquela mulher, que era Betseba, ele vai desejar aquela mulher e vai mandar chamá-la. Davi não vigiou. Davi alimentou um desejo no seu coração. Então, ele olha para aquela mulher e ele, em nenhum momento, ele vai repreender aquele sentimento dentro dele. Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. A nossa carne, ela é pecadora. A nossa carne, ela deseja o pecado. Ela deseja alimentar os desejos dela. Mas nós, sabendo disso e tendo a nossa vida entregue para o Senhor, nós vamos fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Então, se os meus olhos olham para algo que a minha carne vai desejar, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar daquilo. Eu vou fugir da aparência do mal. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, 15, diz assim, olha, a palavra de Deus, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então eu tenho que fugir do desejo.
Eu tenho que fugir da aparência do mal. A palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Então eu tenho que estar sujeita a Deus, eu tenho que estar buscando a Deus, eu tenho que estar firme com o Senhor. Porque a tentação vai vir, o desejo vai vir, as oportunidades de pecar vai vir o tempo todo na nossa vida. Mas nós temos que estar posicionados e falarmos não para o pecado. Então aqui Davi, ele não vigiou. Davi, ele deixou com que aquele desejo entrasse no coração dele. E o que a palavra de Deus fala para nós lá em Mateus, no capítulo 5, 29. Mateus 5, 29 diz assim para nós: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, se existe algo na minha vida que tem feito eu pecar, que tem me levado a desejos errados, que tem feito eu fazer coisas, falado coisas que não agradam a Deus, coisas que têm causado separação, porque o pecado, o que é? Eu separar a minha vida de Deus, é eu estar separada de Deus. É isso que o pecado vai fazer. O pecado vai me separar de Deus, porque quando eu peco, eu estou pecando contra Deus. Então eu estou me separando de Deus. Então tudo aquilo que me faz me separar de Deus, aquilo que causa uma separação entre eu e Deus, eu tenho que arrancar da minha vida. Eu tenho que fugir disso. Eu não posso permitir que isso ganhe força dentro de mim. Só que Davi, ele não vigiou. Davi deixou que aquilo entrasse no seu coração. E o que eu quero deixar hoje para você meditar nesta palavra é o que tem entrado no teu coração. O que tem permitido por você entrar no coração. Porque somos nós que permitimos. Somos nós que damos a brecha. Somos nós que damos espaço para o pecado entrar na nossa vida. Somos nós. O inimigo, ele está andando ao nosso derredor, procurando quem ele vai tragar. Mas ele vai entrar na brecha que é dada para ele entrar. E essa brecha é dada por nós. Então, o que eu tenho permitido entrar dentro de mim? Porque para o pecado ele ser consumado, primeiro ele começa dentro de mim. Um adultério acontece porque ele chega ali no fato consumado de um adultério porque a pessoa primeiro olhou para o outro. E aí ela começa a conversar com o outro de uma forma diferente. Começa a dar uma abertura para aquela pessoa. E aí é um toque de mão, é uma mensagem no WhatsApp, é uma foto que tira. É uma conversa que não deveria estar acontecendo. É ficar sozinha com aquela pessoa que não era para ficar. É uma carona que você dá. É sentar junto ali na hora do almoço, no seu trabalho. É falar da sua vida, das suas intimidades. É assim que começa. Então, Davi ali, era para ele não estar naquele lugar. Mas ele olhou, ele desejou. Então, foi havendo uma sequência de coisas erradas, de decisões erradas. Então, começou com a distração, depois veio o desejo e depois veio a decisão de pecar. Então, ele olhou para quem não deveria olhar, ele foi perguntar quem era aquela pessoa que não era para ele ter perguntado. Ele manda chamar, que não era para ter sido mandado chamar, e ali é consumado o ato, e essa mulher vai engravidar. E ela era esposa de Urias, que era ali uma pessoa de confiança de Davi no exército.
E aí ela vai mandar um recado para Davi, dizendo que ela está grávida. Então, houve ali uma consequência. Então, todo o pecado gera uma consequência. Tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo. Se eu faço coisas boas, vão gerar resultados bons. Se eu faço coisas ruins, vão gerar resultados ruins. Não tem como. A lei da semeadura acontecer. Tudo aquilo que eu plantar, certamente eu vou colher. Sempre. Independente do tipo da semente. Se for uma semente boa, vão ser frutos bons. Se for uma semente ruim, vão ser frutos ruins. Não tem outro caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos desejando, com aquilo que nós estamos vendo, porque antigamente a pessoa, para ela cometer um adultério, ela tinha que sair da casa dela. Ela tinha que ir para outro, às vezes para outro lugar, para uma outra cidade escondida, para um outro bairro, alguém que não a conhecesse. Hoje não. Hoje nós temos o celular na nossa mão 24 horas por dia e as pessoas muitas vezes estão cometendo adultério dentro de casa, com a pessoa do lado. A pessoa está na sala, a outra está no outro cômodo e ela está ali conversando, ela está ali cometendo adultério e fazendo outros pecados, cometendo outras coisas erradas. Então, todos nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é errado. Mas todos nós também temos a oportunidade de fazermos aquilo que é certo. Então, cabe a nós escolhermos. E o que nós estamos escolhendo? Não é tempo de nós baixarmos a guarda. Este homem aqui era para ele estar em guerra. E nós também é tempo de nós estarmos em guerra, guerreando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela nossa vida, pela igreja, pelo nosso país. É tempo de nós estarmos em oração, em consagração. É tempo de estar, irmão, vigiando o tempo todo. O tempo todo. O inimigo, ele nunca vai aparecer para nós da forma que ele é. Não vai aparecer da forma que ele é. Não dá nem para imaginar como ele é. Não quero nem imaginar. Então ele sempre vai vir de uma forma sutil, agradável. Aqui o pecado vai aparecer para Davi em forma de uma mulher tomando banho. E ele não vai vigiar. Se nós irmos lá para Gênesis, lá para a história de José, a mulher de Potifar, ela tá lá, ó, investindo em José dia a dia. Ela tá todos os dias se oferecendo a ele, todos os dias dando em cima de José. E José em nenhum momento cedeu à tentação dessa mulher. José era homem. Era um homem bonito. Ele poderia muito bem, se ele quisesse cair, tivesse dado margem para o pecado, ter caído, ter adulterado com a mulher de Potifar. Mas ele foi fiel a Deus, foi fiel a Potifar. Então ele fugiu da aparência do mal. Quando ela vai agarrar ele lá, ele larga a túnica dele e sai correndo. Então não tem desculpa para nós em pecarmos. Não tem desculpa. Ai, mas a minha carne é fraca. É fraca a tua carne porque você está alimentando o teu eu. Você não está alimentando o teu espírito. Nós temos dentro de nós o nosso espírito e a nossa carne. Quem você escolhe alimentar? Quem você escolhe dar força? Se você der força para o teu eu, se você der força para a tua carne, você fatalmente vai ter uma vida de pecado. Mas se você alimentar o teu espírito, você vai fugir da aparência do mal. Você vai falar não para o pecado.
Então não tem desculpa, irmãos, para nós pecarmos. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Porque estamos fracos espiritualmente. Então, Davi aqui, ele não vigia. E aí, a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Então, quando ele fica sabendo que a Betseba está grávida, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para cobertar esse pecado. Ele vai chamar Urias ali da guerra e vai fazer de tudo com que Urias tenha relação com a mulher dele para depois achar que aquela gravidez é dele com a sua esposa. E nada disso dá certo. E aí ele não vai ver outra alternativa a não ser colocar Urias na frente da batalha e esse homem vai ser morto. Olha que sério isso aqui. Então, qual que é o salário do pecado? É a morte. Então, quem está no pecado vai pagar um preço alto. Alto para o pecado. Então, o pecado ele começa ali muitas vezes de uma forma boa, agradável ali ao homem, aos desejos do coração, mas o pecado ele vai trazer dor, perda, morte e vergonha. Davi agora, ele coloca um homem ali que morre. Essa mulher, ela vai ficar, então, viúva, grávida. Davi ainda vai sair como bom, porque ele vai acolher essa mulher para dentro do palácio. Ele vai tomar essa mulher como esposa para encobrir o pecado dele. Só que Deus vê o que ninguém está vendo. Não tem como nós escondermos os pecados de Deus. Você pode esconder o pecado para o homem. Ninguém pode, talvez, descobrir o teu pecado durante toda uma vida. Mas de Deus nós não escondemos nada. O olhar de Deus corre por toda a terra. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então Deus vê o que ninguém está vendo. Ele ouve o que ninguém está ouvindo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Não tem como nós escondermos o pecado de Deus. Não tem como. Então, Davi, ele vai esconder, achar que vai esconder o pecado de Deus. E aí, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, aqui Natã, ele vai até, o profeta vai até Davi, e ele vai confrontar Davi. Porque Deus quer gerar em Davi arrependimento. Deus, quando confronta a gente, Deus não está confrontando o nosso pecado para nos humilhar, para nos subjugar, para nos desprezar. Não. Mas Deus, ele quer que seja gerado em nós arrependimento. Então, todas as vezes que eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso diante de Deus o meu pecado, e eu tenho profundo arrependimento dentro de mim, o Senhor perdoa o pecado. Mas tem que ter arrependimento. Não basta somente a pessoa sentir culpa, mas ela tem que se arrepender. Então aqui, Natã, ele vai chegar até Davi e ele vai falar assim, olha, a partir do versículo 1 do capítulo 12 de 2 Samuel. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele e bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã:
juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha aí a autojustiça. Natã fala para ele, você é esse homem. E continuou dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Olha aqui a maldição. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, olha a consequência do pecado. Nós temos que entender uma coisa, que Deus, ele perdoa o pecado. Mas as consequências nós vamos ter que pagar daquele pecado. Então, as pessoas falam assim, mas a pessoa está lá presa e ela matou 1, 2, 3, e aí foi lá, alguém lá pregou para ela e ela aceitou a Jesus. Nossa, isso é um absurdo, não sei o quê. Não, ela está lá presa. Ela vai continuar pagando pelo pecado dela, mas ela foi perdoada por Deus. Então, se eu roubo, adultero, seja lá o que for, se eu cometo pecado da fofoca, seja qual for pecado, porque para Deus não tem pecado menor e pecado maior. Pecado é pecado. Para Deus não tem escala de pecado. O homem que coloca escalas no pecado, mas para Deus não existe isso. Então, a partir do momento que eu me arrependo do meu pecado, eu confesso ao Senhor, Ele vai perdoar o meu pecado. Mas a consequência daquele meu erro, ela vai ser inevitável, eu vou ter que passar por ela. Porque são consequências. Então aqui, Deus, ele perdoou o pecado de Davi. Mas esta criança, o filho dele com Betseba, seria a consequência de um pecado que iria morrer. Então ia ter um preço. O pecado tem um preço. Deus perdoa o pecado, mas eu tenho que pagar o preço. Então aí, em Salmo 51, Davi vai escrever este salmo. E ele vai dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então tá vendo que aqui ele está repetindo para Deus o que ele fala aqui. Ele reconhece aqui no versículo 13 que pequei contra o Senhor e depois aqui Natã vai dizer para ele, o Senhor perdoou o seu pecado, mas o menino morrerá. Então aqui no Salmo 51, ele está reconhecendo que ele pecou e ele vai ter que pagar por este pecado. Ele está
dando aqui, olha, tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então Davi está dizendo assim para Deus, Deus, não afasta de mim a tua presença, porque quando eu peco, eu me afasto dele. Então a presença de Deus, ela fica longe de mim. Então ele está dizendo para o Senhor, Deus, não se afasta. Eu não quero me afastar da tua presença. Olha, não expulse o teu espírito de mim. Eu não quero ficar vazio. Senhor, eu quero estar perto de ti. Então me dá um coração puro, um coração que é ensinável. Renova em mim um espírito estável, porque a estabilidade é em Deus não me permite pecar. Agora, se eu for ali, como o Tiago diz, um homem de ânimo dobre, aquela pessoa que oscila, uma hora ela tá, outra ela não tá com Deus, uma hora ela quer o Senhor, outra ela não quer, uma hora ela tá em pecado, outra hora não, então ela fica oscilando, é uma pessoa instável espiritualmente, emocionalmente. Então, uma pessoa que ela é insegura, uma pessoa que não está firmada na palavra de Deus, ela vai ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra de homem, pelas circunstâncias, pelas coisas dessa terra, pelos prazeres deste mundo, porque ela não está estável em Deus. Agora, quando eu estou firmada em Deus, quando eu estou firmada na palavra de Deus, quando eu tenho uma vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor, então o meu espírito ele está estável com Deus, nada nem ninguém vai me distrair, nada nem ninguém vai me tirar da presença de Deus, porque eu estou ali vigiando, eu estou orando, eu estou buscando em Deus todos os dias a santidade, buscando em Deus todos os dias o caminho, o alimento que vai me fortalecer e vai me continuar firme nele. Porque muitas são as distrações do mundo, muitas são. O pecado, quantas coisas que aos nossos olhos da carne são boas do que o pecado oferece. Porque a nossa carne gosta de pecar. A nossa carne gosta de pecar. Mas aquele que tem um coração quebrantado, contrito, aquele que teme ao Senhor, aquele que tem um espírito estável, uma fé inabalável, não vai ser enganado, não vai ser confundido, não vai se deixar iludir
pelas coisas dessa terra, porque isso aqui tudo vai passar. Tudo é momentâneo. Nada aqui dessa terra é eterno. Então, aonde está meu coração? Porque aonde estiver o meu coração, ali está o tesouro. Então, os meus tesouros estão aonde? Aquilo que eu considero como valioso está onde? Em Deus ou nas coisas dessa terra? O que eu tenho alimentado o meu espírito? Ou eu estou alimentando a minha carne? Porque eu tenho que entender que quando eu escolho Jesus, eu vou escolher uma vida de renúncia. Eu vou abrir mão dos meus desejos, daquilo que eu considero que até então eram boas para mim. A vida com o Senhor é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida de pagar o preço. É uma vida de pegar a cruz e ir. Então, seguir Jesus não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas é a melhor escolha que eu posso fazer na minha vida. Então, nós temos que pedir a Deus, como Davi pede aqui para o Senhor no Salmo 51. Renova dentro de mim um espírito instável. Senhor, venha me preencher com teu espírito. Que não haja, Senhor, nenhuma falta dentro de mim. Que não haja nenhum vazio dentro de mim, porque se tiver vazio dentro de mim, eu vou querer preencher com as coisas dessa terra. A minha carne, ela vai então gritar para que eu preencha com as coisas que estão aqui ao meu redor, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é momentâneo. Eu, por muitos anos, eu quis tanto preencher os meus vazios, sendo uma pessoa completamente consumista. Eu consumia e saía nos lugares cheias de sacolas e gastava e não tinha fim aquilo ali. Eu voltava do shopping lotada de coisa, ao ponto de eu depois até me envergonhar em tirar sacolas do meu carro, e eu ia guardando tudo no meu porta-mala. Ia guardando tudo lá. Eu guardei tantas sacolas dentro do meu porta-mala que chegou uma época que não cabia mais de tanta coisa que tinha lá dentro, porque o meu prazer era só em gastar. Eu só queria gastar, então eu comprava 4 pares de sapatos do mesmo modelo, de cores diferentes, calças, blusas. Eu queria gastar, porque eu queria preencher um vazio. Eu levava meu filho no shopping, eu comprava tudo que ele queria, porque eu achava que a falta que ele tinha do pai que tinha morrido, eu ia suprir comprando brinquedo para ele, comprando o lanche do McDonald's, comprando os brinquedinhos do McDonald's. Eu comprava os 4 de uma vez. Eu levava ele no cinema, ele gostava de assistir o filme, eu levava no mesmo dia, e de novo, a gente assistia às vezes 3 vezes o mesmo filme no cinema. Era uma coisa que não tinha fim dentro de mim, porque eu queria suprir um vazio, eu queria preencher algo dentro de mim, e eu não conseguia. Nada, nem ninguém preenchia os meus vazios. Somente em Deus eu entendi que o tamanho do meu vazio, das coisas que dentro de mim muitas vezes são falta, porque eu sou humana, então a minha alma muitas vezes existem espaços dentro dela que estão vazios, mas o tamanho do meu vazio, da área que eu preciso ali ser preenchida, é do tamanho da grandeza de Deus. Somente Ele vai preencher o meu vazio. É somente nele que eu vou encontrar a resposta, o caminho. É somente nele que eu vou ter a direção. Então, o meu coração, ele chega diante de Deus quebrantado, contrito, reconhecendo que somente nele, é somente nele que eu vou ter
o preenchimento exato daquilo que eu preciso. Quantas vezes que nós levantamos mal, às vezes você está angustiada, às vezes você está nervosa, fala, Deus, só o Senhor para vir acalmar meu coração. Deus, vem aliviar minha alma agora. Deus, tira esse aperto do meu coração. Vem, Senhor, com resposta para minha alma, Deus. Ela está gritando. E Ele vem. É nele. Só que eu tenho que estar o tempo todo vigiando, porque se eu não estiver vigiando, se eu não estiver orando, esses vazios, essas carências, eu vou procurar lá fora. E aí é onde eu vou cair. Então aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido, um homem que foi separado. Mas este homem aqui errou, porque ele estava na hora errada, no lugar errado, e ele olhou para coisas erradas que não eram para serem olhadas. Então vigia. Vigia os teus olhos. Vigia o teu coração. Que o Senhor possa hoje mostrar para você, venha revelar coisas que você está olhando que não é para você olhar. Coisas que você está ouvindo que não é para você ouvir. Pessoas que você está se relacionando, ambientes que você tem frequentado que não é para você. E que você possa, como Davi, se arrepender, voltar para o caminho certo, se arrepender diante de Deus, porque Deus, Ele perdoa. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de voltarmos para Ele, fazermos aquilo que é certo e vivermos tudo aquilo que Ele já escreveu, já preparou para nós. Amém? Então eu convido você nesse momento a orar ao Senhor, que você possa realmente entregar o teu coração a Ele, se arrepender diante dEle e entender que quando você peca contra Deus. Por mais que você esteja prejudicando o outro, você está pecando contra Deus. Então que haja conserto entre você e Deus nesse dia. Se arrependa dos seus erros. Se arrependa dos seus maus caminhos. Entrega a tua vida para o Senhor. Confia nele. Entrega os teus caminhos para Ele. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega hoje para Ele. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Minha vida é sua, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor, como meu único Salvador. Reconheço que não há outro como o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Eu reconheço o preço pago na cruz do Calvário. Eu reconheço cada gota de sangue que foi derramado por mim naquela cruz. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Abra sua boca. Fale com o Senhor, porque Ele está aqui ouvindo você. O Senhor está te ouvindo. Fale com Ele, ore ao Senhor, tenha tempo com o Senhor. Tenha tempo de qualidade com Ele. Nós perdemos tanto tempo, irmãos, na internet, na televisão, tantas coisas. Perdemos tempo com pessoa, conversando com tanta gente que não acrescenta nada na nossa vida. Vamos em tantos lugares que não muda nada na nossa vida. E deixamos de ter tempo de qualidade com o Senhor. Então, ore a Ele agora. Tenha esse tempo com o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, bendizemos o teu santo nome. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigada, Deus, por tua obra maravilhosa e perfeita, Deus, em nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Muitas vezes o Senhor vem e confronta o nosso coração, porque o Senhor
quer que nós nos arrependamos, que nós voltemos ao caminho, Pai, que é o Senhor, Pai. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Por isso, Deus, nós colocamos diante do Teu altar o nosso coração. Senhor, nós pedimos perdão, Pai. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Senhor, perdão por tantas coisas, Pai, que saiu da nossa boca, que não era para ter saído. Perdão, Deus, porque olhamos para coisas, Pai, que não era para ter sido olhado. Perdão, Deus, porque desejamos coisas que não era, Deus, para serem desejadas, Pai. Perdão, Deus, porque ouvimos coisas que não era para ter sido ouvidas, Pai. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos diante do Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor, Pai, venha nos lavar com o sangue do Cordeiro. Nos lava, nos purifica, Deus. Vem, Senhor, tocando, Deus, em áreas da nossa vida que precisam ser saradas, que precisam ser curadas, que precisam, Senhor, serem transformadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração e entregamos tudo diante do Senhor. Pai, faça a sua vontade em nós, através de nós. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos para estarem ao nosso redor, nos guardando, nos livrando do mal, Pai. Tira os nossos olhos do pecado. Tira, Senhor, o desejo do nosso coração, daquilo, Pai, que é errado, daquilo que não alegra o teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos alinha a tua palavra. Nos alinha, Senhor, a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vem nos revelando hoje, Senhor. Revela, Pai, o nosso coração. Aquilo que precisa ser mudado. Aquilo, Senhor, que precisa ser transformado por nós, Pai. Aquilo, Deus, que precisa ser renunciado, Deus. Revela a nós, Pai. E nos dê, Senhor, um coração pronto a te obedecer. Nos dê, Senhor, um coração ensinável, Deus, para que nós possamos fazer as escolhas certas, para que nós possamos fugir da aparência do mal, para que nós possamos então, Senhor, vivermos os teus planos e a tua vontade, Deus, que é boa, que é perfeita e ela é agradável, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor e entregamos, Deus, desta oração, Pai, sabendo e crendo que o Senhor já entrou com providência, Deus, em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, sua casa, a sua família e que você, irmão, possa hoje fazer a escolha certa. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das escolhas erradas que você tem feito. Entrega diante do Senhor. O Senhor está aqui para te perdoar e para te dar uma nova chance, te mostrar um novo caminho. Amém? Um beijo grande para você. Fica com Deus. Obrigada pela tua companhia e eu te espero aqui amanhã, às 8 horas da manhã. Amém? Um beijão bem grande no seu coração. Até amanhã.